Começa H e Mensagem, o som que eleva a alma, com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes, está começando mais um programa Música e Mensagem, hoje continuando a nossa série de estudos sobre mediunidade, ok? Então, eu estou usando como base o livro dos médiuns. Tá? O nosso programa ele é universalista, nós aprendemos com as mais diversas doutrinas espiritualistas, porém, como nós estamos iniciando aqui um estudo sobre mediunidade, uma introdução, na verdade, sobre o tema mediunidade, eu vou usar o livro dos médiuns de Allan Kardec, porque a doutrina espírita, ela apresenta aí um trabalho fantástico em cima da mediunidade, em torno da mediunidade. Então, vale a pena a gente começar a estudar usando como referência o trabalho de Kardec, ok? Depois, nós podemos ampliar e entrar em outros aspectos da mediunidade que não foram abordados na época de Kardec. Inclusive, eu fiz isso no final do ano passado. Eu falei sobre a mediunidade na Umbanda. Se você perdeu, visite o site da Revista Cristã de Espiritismo, porque lá nós temos no nosso acervo multimídia mais de 400 programas de rádio, esse nosso programa Música e Mensagem, gravados. Então você pode ouvir vários e vários programas, inclusive os do ano passado. Você pode acompanhar essa sequência que eu fiz de estudos sobre Umbanda, tá bom? Bom, agora nós estamos então na nossa sequência de estudos introdutórios, básicos sobre mediunidade. Quero agora lembrar também que na última sexta-feira de fevereiro nós teremos o nosso primeiro trabalho espiritual público e gratuito lá no nosso núcleo, o Núcleo Vivência de Cultura Espiritualista. O nosso endereço é na rua Falque Giannini 515, lá na Vila Prudente. Tá? Eu vou passar mais informações, pega uma caneta e um papel que eu repito no final do programa o nosso endereço. Mas eu vou divulgar mais vezes aqui até o nosso evento. Tá? Então na última sexta-feira de fevereiro, damos início ao nosso tratamento espiritual, que será uma palestra que eu farei sobre mediunidade. Depois eu vou fazer com vocês uma vivência de harmonização espiritual, para que vocês possam harmonizar a aura de vocês, o campo psíquico e emocional de vocês, até mesmo para vocês facilitarem um contato com a espiritualidade superior, tá bom? É um exercício que ajuda, inclusive, em casos de desobsessão, tá? Então, vou ensinar, nós faremos uma prática ao vivo lá, e depois vocês vão receber passes, transmissão de energia do nosso grupo de bioenergia, nosso grupo que se reúne toda terça-feira. Tá bom? É um trabalho diferente, não é exatamente um centro espírita o nosso local, tá? Nós também temos todo o apoio da linha da Umbanda. O nosso grupo é um grupo universalista, nós aprendemos com as mais diferentes doutrinas, com a filosofia, com a ciência, ok? Não é exatamente espírita, mas nós estudamos de tudo, tá bom? Então, já fique aí meio que na sua agenda, que na última sexta-feira de fevereiro, das 19h30 às 21h30, das 19h30 às 21h30, teremos então o primeiro tratamento espiritual gratuito, tá, do ano. Bom, vamos continuar então com o nosso tema de estudo. Eu falei nos últimos programas sobre a mediunidade de efeitos físicos. Eu vou continuar falando sobre ela hoje. No último programa, nos dois últimos, eu falei um pouquinho sobre
as manifestações de efeitos físicos que estavam ocorrendo na Europa e na América principalmente, tá? E no século XIX, e que marcaram o surgimento do movimento chamado Novo ou Moderno Espiritualismo. E foi justamente nesse período, no século XIX, no auge dessas manifestações de efeitos físicos, é que surgiu também a doutrina espírita, a partir da codificação dos ensinamentos que Allan Kardec obteve por meio de médiuns, tá? Depois eu vou contar melhor essa história mais específica do trabalho de Kardec para codificar o espiritismo. Mas vamos continuar com a questão da mediunidade. Nesse último programa eu falei do quê? Do trabalho que os médiuns faziam, das reuniões que os médiuns faziam, os médiuns de efeitos físicos, para provocar as manifestações de efeitos físicos. Então eles se reuniam em volta de uma mesa, a mesa se levantava, batia com um pé no chão. Depois eu falei que eles começaram a obter comunicações mais específicas por meio desse mecanismo. Eles faziam perguntas e através de uma pancada era sim, 2 pancadas era não. Então a mesa começava a flutuar no ar, batia no chão, uma pancada era sim, 2 era não, por exemplo, tá? Depois eu disse o quê? Que por meio desse mecanismo, essas inteligências ocultas que estavam se manifestando se apresentaram e se revelaram como sendo espíritos, a alma dos homens que viveram entre nós, dos seres humanos, tá bom? E aí, em determinado momento, foi proposto para diversos médiuns que não se conheciam, espalhados pelo mundo, mais especificamente na Europa e na América, que pregasse um lápis, espetasse um lápis numa prancheta ou num cesto, colocasse em cima de uma folha de papel e os médiuns colocavam então a ponta do dedo em volta desse cesto e por meio dos fluidos, da energia, do ectoplasma que era manipulado dos médiuns, os espíritos então punham esse cesto em movimento e escreviam verdadeiras cartas, mensagens. Depois eu disse que os próprios espíritos indicaram o quê? Que os médiuns pegassem o lápis na mão. E a partir de então nós temos a psicografia, o processo da psicografia, onde o médium com o lápis, a mão dele começava a mexer sozinha e ele, sem controle algum, sem consciência do que estava sendo escrito, ele então cedia o seu corpo, os espíritos manipulavam sua mão e escreviam verdadeiras cartas também, mensagens muito complexas e amplas, tá? Muito bem. Até então, essas manifestações de efeitos físicos, elas eram provocadas por meio das reuniões. Abram, você que tem aí o livro dos médiuns na sua mão, em mãos, abra no capítulo 5, na questão 82. Capítulo 5, questão 82, manifestações físicas espontâneas. Eu quero falar, antes da gente passar para outros tipos de mediunidade, eu quero falar então das manifestações físicas, só que agora não das provocadas, como nós estivemos estudando nos últimos programas. Eu quero falar das manifestações físicas espontâneas, tá? Então vamos lá. Diz assim, olha, o fenômeno de que tratamos são provocados, mas acontece às vezes que ocorrem de maneira espontânea. Não intervém, então, a vontade dos participantes, e longe disso, pois se tornam quase sempre muito importunos. Eu vou
Você que tem o livro dos médiuns em mãos, depois você estuda com calma. Eu estou selecionando alguns trechos para a gente ser mais objetivo, porque o nosso tempo aqui na rádio é muito curto. Vamos para a questão 83. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e frequentes são os ruídos e as pancadas. Mas é sobretudo nesses casos que devemos temer a ilusão, pois há muitas causas naturais que podem produzi-las. Então, Kardec aqui está falando o quê? Que nós temos manifestações de efeitos físicos espontâneas, que o médium não procura provocar esse fenômeno. Elas acontecem naturalmente. Só que as mais comuns são os ruídos e as pancadas, as manifestações mais comuns. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não se iludir. Então Kardec diz assim: é sobretudo nesses casos que devemos temer a ilusão, pois há muitas causas naturais que podem produzi-las. O vento que assobia ou sacode um objeto, algo que a gente mesmo está movendo sem perceber, um efeito acústico, um animal oculto, um inseto e assim por diante, e até mesmo brincadeiras de mau gosto. Agora, olha só, Kardec continua, ele diz assim: os ruídos espíritas, ou seja, os ruídos que são provocados pelos espíritos, os ruídos espíritas têm, aliás, características inconfundíveis, com intensidade e timbre muito variados. São facilmente reconhecíveis e não podem ser confundidos com os estalidos da madeira, com o crepitar do fogo ou o tic-tac de um relógio. São golpes secos, às vezes surdos, fracos e leves, de outras vezes claros, distintos e até mesmo barulhentos, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de controle, o mais eficaz e que não deixa nenhuma dúvida quanto à origem é submetê-los à nossa vontade. Se eles se fizerem ouvir do lado que indicarmos, se responderem ao nosso pensamento, dando o número que pedimos, aumentando ou diminuindo sua intensidade, então não podemos negar a presença de uma causa inteligente. Mas a falta de resposta nem sempre prova o contrário. O que ele está dizendo aqui? Então ele está dizendo o seguinte, que os barulhos, os ruídos, as pancadas provocadas por uma causa inteligente, veja bem, ele ainda não assumiu exatamente, quando a gente fala em causa inteligente, pode ser a própria pessoa que está provocando aquele ruído sem saber, inconscientemente. Nós sabemos que tem pessoas dotadas de uma característica magnética, de um campo vital, de um campo bioelétrico específico, e essas pessoas, com a própria força de vontade, elas conseguem entortar garfos, talheres variados, né, metais. Eu não estou falando aqui de fraude, tá? Tem muitas pessoas que enganam os outros, fazem truque de mágica, de que estão entortando colher. Não, eu me falo de casos autênticos de pessoas dotadas de uma capacidade muito peculiar do seu campo bioeletromagnético, e elas conseguem conduzir esse magnetismo a ponto de entortar objetos, tá? É uma causa inteligente, mas é a própria pessoa que está fazendo isso, provocando ruído, movimentando objetos. Existe isso, tá? Isso existe, nós temos documentado. Agora, isso é algo que a parapsicologia estuda, é algo da própria pessoa, é uma causa inteligente. Agora, às vezes essa causa inteligente não é a própria pessoa. Essa causa inteligente é um espírito que está se manifestando. Então o que o Kardec está dizendo aqui?
que quando isso ocorrer, você pode solicitar em pensamento ou em voz alta que esse ruído olha, eu estou escutando uma batida. Será que é um espírito? Ai meu Deus, não me parece ser algo natural, da natureza. Será que é um espírito? Deixa eu fazer uma pergunta. Se for sim, repita esse ruído uma vez. Se for não, repita 2 vezes. Sabe, você pode estabelecer um diálogo. É isso que Kardec está dizendo aqui. O que eu quero dizer com ruído natural? Olha, eu vou te dar um exemplo de um ruído bem natural. Sabe quando você fica assistindo televisão? Eu não sei se essas TVs novas de LCD, plasma fazem isso, porque eu não tenho. A minha TV ainda é das antigas, aquela de tubo. Eu ainda tô atrasado na tecnologia. É porque eu só compro as coisas quando realmente eu tenho necessidade, né? Quando é o momento certo. Eu não sou muito consumista, mas eu acho muito bonito essas TVs de LCD. Quero comprar futuramente, mas ainda não é o momento. Eu tenho outras prioridades na minha vida. Mas enfim, né? Minha TV ainda é daquelas de tubo, tá? Ela tem uma imagem muito boa, ela tá muito boa. Eu ainda não troquei. Vou trocar oportunamente, mas ainda não troquei. Então, às vezes eu fico assistindo TV, eu não tenho o costume de assistir TV durante a semana, é difícil. Às vezes eu assisto TV, um filme, algum documentário no Discovery, no History Channel, enfim. E aí vamos supor, dependendo do tempo que eu fico assistindo TV, se for muito tempo, ela esquenta. A TV de tubo esquenta, não sei as novas. Você tem essas TVs novas, Jean? Ela esquenta também? Não, essas de LCD não, né? Então, a minha, como eu tô atrasado, a minha de tubo, ela esquenta. Quando eu desligo, o que acontece depois de um tempo? Eu escuto um estalo na televisão. Você que tá me escutando aí, que é das antigas aí, você já deve ter escutado esses estalos no plástico da televisão. Não escutou? Isso é um fenômeno natural. Por quê? Como a TV esquenta, o plástico dela, da carcaça, os átomos, né, as moléculas, elas acabam o quê? Se agitando, porque o calor faz com que os átomos se agitem, não é assim? Isso daí é noção básica de química, pelo que eu me lembro quando eu estava na escola, no primário. E o que acontece? Os átomos lá da carcaça da televisão de plástico se agitam, se movimentam. Quando você desliga e ela começa a esfriar, ela volta, o plástico ele volta a se contrair. Ele dilata quando está quente e depois ele volta a se contrair. E isso produz ruídos, tá? Então é um fenômeno natural. Não é espírito que está se comunicando, não é você que tem paranormalidade, ou não é nada disso, é um fenômeno natural. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, para não criar umas fantasias, uma viagem doida aí da maionese e achar que tudo é espírito, tá bom? É isso que Kardec está falando, para não cair na ilusão. Então, uma forma é o quê? É você estabelecer um diálogo. Você está ouvindo um ruído estranho, algo que você não encontra causa, na tua casa. Ai, Vitor, na minha casa às vezes eu escuto tal ruído, vou lá, não vejo nada. Olha, não fica com medo. Não vai achar que é o diabo, é o demônio. Para com isso, né? Deixa os filmes de terror de lado, tá? Deixa os filmes de suspense de lado. Seja objetiva, comece a conversar com esse ruído. Vamos ver se ele responde. Conversa em pensamento, tá? E é isso que Kardec está dizendo aqui. Então existem o quê? Fenômenos de efeitos físicos provocados e aqueles que acontecem naturalmente, tá? Para que um espírito cause algum efeito físico, seja jogar livros no chão. Tem um amigo meu que ele disse que uma vez ele estava fazendo uma prática de bioenergia e ele sentiu a presença de um espírito perturbado no ambiente dele. E foi uma única vez que isso ocorreu. O quê? O espírito pegou os livros que estavam na estante dele e jogou tudo no chão. Os livros voaram da estante para o chão. Eu conheço pessoas da minha família que relatam também fenômenos de efeitos físicos. Isso não é tão raro não. Mas para que isso ocorra, você tem que ter uma mediunidade de efeitos físicos num certo grau. Ou seja, você tem que ter o teu organismo. A gente não sabe exatamente como, a gente não sabe explicar ainda como, mas
Existem pessoas que têm a capacidade de soltar ectoplasma com maior facilidade. A gente não sabe se é o campo bioeletromagnético dela, o que é. A gente ainda não tem as explicações totalmente convincentes. Mas existem pessoas dotadas de uma característica orgânica, energética, que permite que espíritos consigam movimentar objetos na presença dessa pessoa. Tá? Então, eu falei dos fenômenos que eram provocados e você tem os fenômenos que ocorrem sem você saber. Você nem sabe que você tem essa facilidade para soltar esse tipo de fluido, de energia, e solta. Você pode conduzir. Se você é esse tipo de pessoa, sabe o que você pode fazer? Você pode participar de um trabalho de cura em algum centro. Porque aí os espíritos benfeitores, os mentores espirituais, vão usar a tua energia para cura de outras pessoas. Olha que legal. Olha, nós temos alguns minutinhos e eu quero que você me ligue agora. Ou com alguma dúvida sobre o tema de hoje, ou para dar o teu depoimento. Você é esse tipo de pessoa que na tua casa ocorre movimento de objetos, ruídos estranhos e que não tem causa natural? Você tem um depoimento desse para passar para os ouvintes aqui? Ou de repente você tem uma dúvida sobre o tema? Liga pra gente agora. O telefone é 30161764 ou 30161765. Eu quero lembrar que eu sou o editor-chefe da revista Cristã de Espiritismo e da revista Caminho Espiritual. Ambas estão à venda nas bancas de todo o Brasil. Se você quiser, você pode comprar nas bancas, como você pode comprar no nosso site. E no nosso site, além dos nossos programas gravados, nós temos centenas de artigos gratuitos para você ler. Anote o nosso site rcespiritismo.com.br, ok? Procura nas bancas que esta semana e também lá no nosso site estará à venda a edição 35 da revista Caminho Espiritual. Eu fiz uma edição inteira sobre o tema mediunidade. Então, se você quer aprender mais, quer estudar mais sobre mediunidade, procure a revista Caminho Espiritual nas bancas de todo o Brasil, tá? E a revista Cristã de Espiritismo também. Bom, vamos lá então. O nosso endereço depois eu falo nos próximos programas, mas repetindo rapidamente, Rua Falque Giannini 515. Eu vou repetir com calma nos próximos programas, tá bom? Porque o nosso tratamento só inicia na última sexta de fevereiro. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Meu nome é Doralice. Eu vi você falando a respeito de coisa sobrenatural aí, porque, olha, eu... a passagem de 95 para 96, a gente morava na Lapa, né? E a gente estava voltando de viagem de madrugada. E quando nós chegamos na clínica, que nós éramos zelador, o som estava ligado muito alto, né? E a gente ficou muito assustado. Colocamos o carro na garagem, colocamos essa filha na cama, fechamos a porta e nós entramos na clínica, né? Com aquele som muito alto. E aí a gente perguntou, né, tem alguém aí? Meu marido que perguntou, né, 2 vezes. Aí eu fiquei muito impaciente, eu perguntei, né, também, tem alguém aí? Quando eu perguntei, sabe assim, fiz aquele plá, como se alguém tivesse desligado o som. Ele parou aí, sozinho? Hã? O som desligou sozinho? Sozinho. Quer sozinho, dizer, a música tava rolando, tava lá a música, aí vocês perguntaram, tem alguém aí? Quando você perguntou, do nada o aparelho de som desligou. Desligou sozinho, entendeu? A gente ficou muito assustada e eu falei pro meu marido, né, tem alguém aqui dentro, vamos ver, né, quem tá aqui dentro. E a gente andamos a clínica inteirinha, até debaixo de uma escada que tinha um buraco lá, meu marido colocou a lanterna para ver
sabe, na lareira, não tinha nada. E o som tava geladinho, gente. É muita coisa, entendeu? Olha, sinceramente, até hoje eu tenho muita impressão. E depois disso, eu vi pelas costas, entendeu? Entrando na sala do Dr. Léo. O que você viu? Uma mulher. Uma figura de uma mulher, entendeu? Pelas costas. Eu vi ela de branco entrando na sala, entendeu? Tá. Olha, eu agradeço teu depoimento, foi muito legal, porque vem complementar e mostrar para os ouvintes que o que eu tô falando, que Kardec falou, não é algo tão raro não. Na época de Kardec, estava ocorrendo de forma maciça, tá? Era muito. Hoje já não é tão frequente, mas ainda acontecem os fenômenos de efeitos físicos. A gente vai continuar falando mais disso no próximo programa. Nós estamos fazendo uma série de estudos. Eu agradeço a tua participação, mas a gente chegou no final do programa, tá bom? Ah, tá bom. Eu que agradeço você. Obrigado. Sabe ter me escutado. Eu que agradeço a tua participação. Bom, gente, nosso programa acabou. Nós vamos continuar estudando, não se preocupem. Durante a semana eu vou colocar a gravação desse programa no nosso site, repetindo, www.rcespiritismo.com.br, ou procurem no YouTube, Vivência Espiritualista, é o nosso canal no YouTube, tá? Se você quiser assinar a revista Cristã de Espiritismo para receber na sua casa, não precisar ir na banca e nem comprar pela internet no nosso site, anota o telefone da editora Minuano, que é a nossa parceira. O telefone é 3279-8234. Eu vou repetir. 3279-8234. Assine a revista, prestigie o nosso trabalho que a gente faz com tanta dedicação, com tanto carinho para passar informação para vocês. E estudem, né? Estudem, procurem nossas revistas nas bancas, assinem, visitem nosso site, estudem e avisem os amigos, a família, que sábado que vem, às 4 da tarde, a gente vai continuar estudando mais sobre o tema. Fique na paz e até o próximo programa. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.